Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui o meu, o teu, o nosso Story Podcast. Lembrando você que a próxima história pode ser a sua, hein? Olha, esse projeto, esse lindo projeto de contar histórias lindas aqui dos habitantes da nossa cidade, empreendedores, pessoas que contribuem de forma significativa para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A gente conta com parceiros maravilhosos como a Pamela Barros, lá do cartório do primeiro e segundo ofício, que tem nos ajudado aí de forma muito afetuosa e carinhosa, nos ajuda aí a contar histórias bacanas. Também a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. Você que quer economizar, corre lá pro Super Vale, faz uma compra bacana do mês e também sai economizando pra você ir lá e tomar um sundae na praça, viu? E você que tá com um problema na justiça, tá com alguma causa e alguma dúvida em alguma área jurídica, é só procurar o Dr. Paulino Leonel, advogado. Aí ele vai te orientar aí e te dar o melhor caminho para te ajudar. E também a Semeplan Genética IATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. Também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais, urbanos. Você quer comprar uma fazenda, quer comprar uma casa, ter seguro daquilo que você está fazendo e comprando, vai lá na Ruralis, tem muita coisa boa para você lá. E também a União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Lembrando você que você liga, pede e ele entrega na tua casa rapidinho, viu? E também a Atlética Academia, você quer ficar com aquela barriga tanquinho, quer colocar a sua saúde em dia, é só você ir lá na Atlética, tem profissionais lá pronto para lhe atender ali na Atlética Academia, a Academia do Lisandro. E também o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer. Você que está aí, foi no médico, o médico passou uma gama de exames para você, vai lá tem profissionais que vai tirar o seu sangue lá, vai cuidar bem de você, vai lhe atender e também você vai ter certeza de um resultado bacana para você. E também Paulo Coelho, rações, sal mineral, proteinado e herbicida. E também uma gestão aí do seu gado, da sua fazenda. Você está precisando engordar o seu gado, ele tem aí um prontuário bom para você, tá bom? E também aquela água gelada que a gente toma aqui, que gostosa essa água da Sabor Aqui, hein? Sabor Aqui, água mineral e refrigerante. Você que gosta de uma aguinha, um refrigerante, olha, o melhor refrigerante da nossa cidade, lembrando que é daqui, é um produto nosso, viu? Quando você compra um produto da Sabor Aqui, você está ajudando a cidade a crescer, viu? E também Laborges, que também o Luiz, que esteve aqui também no papo bacana que teve aqui comigo, com o Luiz no Story Podcast, falamos sobre a vida dele, bacana, viu? Que história bacana, que vale a pena você ver também. Olha, ser empresário no Brasil não é fácil, ser em Cacilândia então é desafiador, né, Luiz? Eu que diga. E ele com uma gama de produtos hoje, mais de 12 itens sendo fabricados ali no Laborges. E é um parceiro nosso que tem nos ajudado aí a contar histórias bacanas como a dele e também como a sua, que em breve nós contaremos aqui. E hoje a gente está com ele, ciclista, policial mental, marombeiro também, de vez em quando, abandona de vez em quando a academia, mas já está pensando em voltar. Mas o que ele gosta mesmo é pedalar. Vamos falar com ele sobre Deus, sobre o seu testemunho, vamos falar sobre família, vamos falar sobre aquilo que ele gosta, dos hobbies. E está conosco aqui o Ivan Dias. Oi, Ivan, muito obrigado pelo carinho, por dizimar parte do seu tempo estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Fritz. Boa noite, Luiz Arthur. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado, Ivan, por você estar aqui junto com a gente nessa noite aí. E é muito legal você ter conseguido tirar um tempo da tua agenda para estar com a gente. Foi difícil, né? A tua agenda estava agitada. Fiz uns 3 convites para ele até dar certo. Foi bacana disso, porque várias pessoas nesse caminho falaram, tem que chamar o Ivan. Eu já chamei, mas não está dando certo. Mas hoje deu certo, que bom, né? Que bom a agenda estava cheia ou estava criando coragem? Não, estava cheia. Estava cheia. Não estava dando certo, era por causa das escalas, isso, né? Escala de serviço. E algum compromisso com a igreja também, depois, olha, bacana. Você ajuda na igreja também lá? Sim. Olha, bacana. Canta, prega. Eu não tenho esse talento, não. Não. Deus não... questão de cantar, eu tinha vontade. Tento aprender a tocar violão, tô tentando aprender, mas não é fácil, não. Depois de uma certa idade, você querer aprender alguma coisa é mais difícil. É mais difícil, né?
Aí você fica lá, você dá estudo, prega. Então, no momento a gente participa de uma célula, mas eu estou mais focado hoje em Tarumã. Aqui na igreja eu não estou tão participativo quanto eu já fui. A gente está lutando e esforçando, nosso esforço a gente está dedicando na cidade aqui próxima, aqui em Tarumã, começar um trabalho lá, ponto de pregação. Que legal. Hoje a gente está assim. Vocês vão que dia para lá? Nós vamos toda quinta-feira. No momento a gente está indo quinta, a gente vai à tarde, aí tem a célula lá quinta-feira. De tarde? Trabalha. A célula começa à noite. A gente vai à tarde, faz alguma visita com alguém, ora ali com alguém, e aí a gente faz a célula à noite e retorna na quinta mesmo. E domingo a gente tem um culto lá. A gente faz um culto lá, um ponto de pregação. A gente ainda tem um número pequeno de pessoas ainda e a gente faz um culto lá domingo às 18 horas, horário de Brasília, né? À tarde a gente vai também para lá à tarde. Tem vezes que visita, mas domingo é menos visita. Domingo mais é o culto mesmo. A gente faz um culto lá e rápido também, termina e a gente retorna de novo para Cacilândia. Olha que bacana. Então, por enquanto a gente está assim. Olha que bacana. Indo e vindo. Indo e vindo. Mas a gente está com um propósito agora para a gente ficar alguns dias lá. De repente ir na quinta e voltar no domingo, ir no domingo e voltar na quarta. A gente está planejando algumas coisas. Aproveitar a sua escala. Então, olha que bacana. E eu te conheci dentro da igreja muitos anos atrás. Conta um pouquinho da tua vida anterior. A tua família era uma família cristã, evangélica. Como é que era a tua família? Conta um pouquinho pra gente essa tua trajetória. Não, ninguém, até hoje, da minha família mesmo, ninguém, a gente não tem nenhum cristão evangélico. A minha mãe, católica, meu pai já é falecido, o meu irmão já teve na igreja Assembleia um tempo, mas está afastado. Quem é seu irmão? Meu irmão, ele está voltando para Cacilândia agora, ele teve uns quase 15 anos fora. Ele chama Ivanildo, o apelido dele é Rato aqui na cidade, o pessoal conhece ele muito, mas das antigas mesmo. Eu conheço. Eu conheço não, já ouvi falar. Um que tinha um Fusquinha? Isso. Vermelho, né? Exatamente. Gostava de ficar num 24 horas que tinha ali onde era a antiga moedinha. Isso, ele deu muito trabalho aqui. Aí consertou, casou, mudou, se converteu nesse processo, mas afastou. Então, na minha família, eu sou o primeiro até agora que se converteu, e depois o meu filho, né, junto, vamos dizer assim. E a família da minha esposa, ela foi a primeira também. Hoje ela já tem, a mãe também já se converteu, o pai ainda está naquele processo ainda, a irmã também já tem na igreja, tem um sobrinho que se converteu também. Como é que foi a tua chegada na igreja? A minha chegada foi uma chegada um pouco complicada, porque tem aquele ditado, né? Você vai pelo amor ou pela dor. Eu estava num processo muito complicado no meu casamento, jovem ainda, né? Não tão jovem mais, mas a gente já eu estava com 29 anos já, mas bebida muito, né? Eu bebia bastante, uma vida complicada, esquecia que eu tinha esposa, que eu tinha filho. E a minha esposa tentou algumas vezes me levar para a igreja, mudar, e eu sempre dizia, não, eu vou mudar. A tua esposa já frequentava? Ela ia de vez em quando, na verdade. Ela queria ir, mas ela queria que a família fosse junto. Sim. E aí, de vez em quando, porque ela trabalhava num período lá no Eliela com o Ronaldo, e o Ronaldo já era cristão, a filha, o filho, então uma amiga lá que trabalhava, levava ela de vez em quando na igreja quando ela estava passando luta comigo. Chorava, lá em casa tá complicado, o Ivan tá assim. Vamos para a igreja. Ela ia, mas eu não ia. E aí nesse período, um desses períodos aí, ela queria separar, né? Você não tem jeito mais e tudo. E eu falei, não, eu vou mudar de vida, agora eu vou mudar mesmo. É aquela conversa que a gente sempre tem, né? Disse, não, agora eu vou mudar de verdade. Eu vou parar de beber, vou ficar um tempo. Eu sempre fazia isso, né? E ela, então vamos para a igreja. Eu falei, vamos? Eu falei, eu vou para a igreja, nunca fui para a igreja, mas eu já parei um tempo, né? Daqui a pouco eu passo esse processo e eu volto. E aí eu fui para a igreja com ela, eu bebia e às vezes eu saía mais, não aguentava ficar o culto todo, saía antes, a gente brigava, ia embora brigando para casa, eu fui embriagado algumas vezes para a igreja. E nesse processo eu fui conhecendo a palavra, e a palavra foi me libertando gradativamente, eu fui entendendo que aquilo dali era o melhor, a palavra de Deus, aquele ambiente, as pessoas, e Deus foi me transformando lentamente. E onde é que foi o toque de Deus? O toque de Deus... Deu a virada na tua vida? Não teve um momento assim, hoje teve uma pregação e Deus não. Foi algo que foi acontecendo, foi um processo
O processo que eu mais vejo geralmente é assim, é aquele discipulado, aquele processo gradativo. Por exemplo, eu comecei a ir na igreja e aí você vai conhecendo as pessoas ali, os irmãos, pessoas que te acolhem bem, pessoas que querem o seu bem, e aí me falaram do discipulado. Você não quer fazer o discipulado? E eu falei, não quero batizar, porque mesmo eu vivendo uma vida errada, eu entendia que para eu batizar, para eu levar aquela vida certa, eu não queria ter uma vida no mundo e na igreja. Eu falava, não, quando eu vim para a igreja eu quero vir... Era o pastor Marcos? Era o Marcos. E aí, não, vamos, aí começaram, eu já fiz discipulado, eu lembro do Robertão falar assim, eu fiz 9 discipulados para depois eu batizar, não precisa batizar para você faz o discipulado, não precisa batizar. E aí eu falei para minha esposa, vamos fazer, ela queria, né, porque ela queria que eu saísse daquela vida. Nesse intervalo eu já estava naquele processo, a bebida já não estava me atraindo tanto, o cigarro, a droga, essas coisas já não estavam me atraindo tanto, eu já estava naquele processo de libertação. E aí vamos fazer o discipulado, a gente começou a fazer o discipulado e eu entendi quem é Cristo, quem eu sou sem Ele, quem eu sou com Ele. E aí eu falei, antes de terminar, a gente fez, acho que na época era 10 lições, tinha que fazer uma prova, o pastor Marcos dificultava pra gente, até pra gente batizar era uma dificuldade, você tinha que fazer uma prova lá, você tinha que... E aí no meio do processo eu falei pra minha esposa, eu quero batizar. E ela, como assim? Eu falei, não, eu quero batizar, é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi assim, a gente batizou e graças a Deus, 16 anos... Olha, que bacana. Muito. Então não teve, teve uma palavra, hoje uma palavra e não teve assim, foi um processo. Sim. Um processo, uma mudança de vida. E o contato com a palavra de Deus, primeiro ela foi a questão de as pessoas falando para você, não foi a questão assim, você foi lendo e foi se descobrindo. Primeiro você começou só a escutar e analisando. Aí teve um momento que falou assim, não, vou pegar uma Bíblia aqui, vou ler. Eu fui para a igreja aos 29 anos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, eu nunca gostei de ler, nunca li. Hoje eu gosto de ler, não vou falar quanto tempo eu já li a Bíblia, mas quantas vezes, mas assim, eu gosto de ler. E eu comprei na época ainda não tinha uma Bíblia, eu não tinha uma Bíblia de estudo, mas depois eu adquiri eu comprei uma. Mas eu comecei primeiro ouvindo, a gente já levava a Bíblia, minha esposa já ficava lá aberta no Salmo, né, lá aquela mandinga, né? E Salmo 91. Isso, e ali estava até tudo já amarelado, aquelas páginas, e a gente levou aquela Bíblia mesmo, mas foi pelo ouvir a palavra, não tanto pelo ler, mas ouvir a palavra e ela foi me transformando, e eu comecei a praticar aquilo que eu fui ouvindo. Isso que você está falando, me veio à cabeça agora... Quem te discipulou, quem esses primeiros tempos aí caminhou com você foi o pastor Marcos. O pastor Marcos era uma pessoa bem dura, né, de pregações duras, de exigências com membro, né? Eu convivi todo esse tempo que ele passou aqui na IPI de Castelândia, né? Isso também molda, né, o caráter e molda você ser um instrumento de Deus diferente dentro da igreja. Ou eu estou errado? Do que, sabe, está entendendo? Vou fazer um paralelo com um pastor mais relaxado. Relaxado no bom sentido. Sim. Eu acho que a gente acaba, se você convive demais com uma pessoa, você acaba pegando o trejeito, você acaba pegando alguma coisa dela ali. Eu nesse processo com o pastor Marcos, e eu descobrindo o Evangelho, descobrindo Jesus ali, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu não sei se já era um amor assim por Jesus, pela obra, mas eu tinha... Toda semana eu ia 2 vezes no gabinete dele, a gente conversando, a gente passava a manhã ali conversando, eu estava com sede, eu queria aprender, foi onde eu comecei. Nunca li nada, livro nenhum, de repente eu comecei a pegar amor pela leitura, pela palavra de Deus e ele me discipulou. Esse é o discipulado, não é aquele estudo. Esse estudo que eu fiz foi o discipulado para o batismo. Aquele estudo terminou, você foi batizado, legal, obrigado, e vão discipular outras pessoas. Esse processo com o pastor Marcos, eu tenho uma amizade com ele muito grande, eu admiro ele muito, é uma referência, é um homem referência para mim até hoje como cristão. Ele realmente é duro, ele é uma pessoa, ele é amado e é odiado. Eu, por exemplo, eu amo ele, eu admiro ele, a pessoa que ele é, de condutas, mas por ele ser às vezes rígido e forte, muitas pessoas não gostam dele. Mas eu me adaptei, talvez eu não sei se é porque eu vim do militarismo, eu já era acostumado com com essa dureza, meu pai também era muito rígido, assim. Então foi um processo tranquilo para mim. Até hoje para mim ele é um cara... Forja melhor?
Eu acredito que sim. Eu penso assim, por mais que Jesus é amor, Jesus era radical também, né? É assim, se você quiser me seguir é assim, é melhor você tirar um olho, né? Arrancar um olho do que você pecar. Então, eu acredito que sim. Eu penso que você ser maleável, às vezes é interessante. Uma coisa que eu costumo dizer para minha esposa é que às vezes a gente precisa falar a verdade de uma maneira tranquila, mansa. O pastor Marcos, ele não era muito assim, ele falava a verdade do jeito dele. Então, às vezes, ele era muito duro com a gente. Tinha momento que eu tento não ser assim, às vezes eu falo para ela, às vezes eu falar a verdade com mais tranquilidade é melhor do que eu falar a verdade com rigidez, né? Mas a pessoa já está ferida, né? Ser mais brando nas palavras, né? Mas funciona para ele funciona, né? É Davi querendo lutar com as armas de Saul, né? Nossa, é muito pesado, né? O negócio é uma funda e 5 pedrinhas eu resolvo, né? Então, a forma que eu olho muito é assim, para ele funciona. Se a gente for tentar fazer igual ele, as pessoas vão só te odiar, você não vai ter pessoas que vão te amar, porque não é você. Né? E da mesma pessoa, tem pessoas que não gostam de você porque você é brando demais. Pô, o cara pensa demais para falar, o cara fala com muito cuidado, tem que chegar e fazer assim, né? Então é o outro lado, porque é difícil também você ter essa... Mas isso que a gente está falando agora, nós três estamos conversando, batendo papo aqui. Ontem a minha mulher, a Sinara, perguntou para mim assim, eu cheguei da igreja e ela falou assim, você gostaria de um pastor mais brando, mais tranquilo, que não te puxasse a orelha? Ou você gostaria de um pastor mais impositivo? Ela fez essa pergunta ontem de noite para mim, a hora que eu cheguei do culto, né? Eu falei assim, eu de bate-pronto falei assim, não, eu prefiro um pastor impositivo, um pastor que, poxa, me desafie mais, né? Daí ela falou para mim, não, eu também, eu quero um pastor assim. Por isso que eu te perguntei, porque é um desafio maior, né? Eu me lembro das pregações do pastor Marcos, extremamente duras, bem incisivas, mas é um desafio maior do que você ter um pastor, né? Eu não estou falando crítica a ninguém, um pastor que seja mais brando, um pastor que seja mais liberal, né? Que tenha um sermão mais mastigável, né? Mais fácil de mastigar. Eu acho que essa forja que um pastor um pouco mais rígido, mais duro dá, te forja melhor, né? Tipo assim, colocar para você, né? Mar bravo não faz marinheiro bom, né? Mar muito calmo não faz marinheiro que presta, né? Mais ou menos assim. Mas assim, a forma que eu vejo, eu acho que cada um tem um jeito de ser. E eu acho que o jeito dele eu não conheço, né? Nunca vi. Mas ele já lidei com pastores assim, né? É característica da pessoa, né? Isso. Né? Eu não consigo, né? Ser áspero e tal. Eu sou mais brando, eu meço bem. Bom, você não sabe como é que é, né? A gente tinha uma célula aqui, de vez em quando pegava fogo, né? Aqui na barbearia, né? Um papo de graça, né? Aí tinha um dia que a gente dava o tempo e os caras não queriam nem ir embora, né? Queria continuar, né? Mas assim, eu sempre respondia. E na rádio também, tem cada pergunta assim. Terça-feira a gente tem um programa junto com o pastor Mário. E aí tem uma pergunta pro Freitas, né? Pergunta pro Barbieri. E perguntam coisas assim... meu Deus, como é que eu respondo isso aqui, né? Eu fico pensando, e o pastor Mário não me passa as perguntas primeiro. Ele lê, não, tô te perguntando isso. Eu falei, não, fala pra mim primeiro. Não, tem que ser agora, né? Tem que ser agora. Você entrou daí na igreja, nesse caminhar aí com o primeiro pastor, que foi o pastor Marcos, que a gente estava pontuando. E como é que foi essa transformação de vida? Conta um pouco pra gente, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu trabalho também, quando você entra na igreja. Como eu disse agora, né, foi um momento difícil, né? A gente estava passando por um momento difícil no casamento e a gente começou. Meu filho tinha na época 9 anos, eu estava com 29, meu filho tinha 9, a gente já tinha 10 anos juntos, 10 anos de casados. Convivência, né? Casados não, porque depois que a gente teve ele, que a gente foi morar juntos. E foi um processo, eu disse, um processo lento, um processo gradativo, até eu entender a questão de família, entender a questão do trabalho, a questão de prioridades na vida da gente. O que é a prioridade para você?
E na época a igreja, não apenas o pastor, mas as pessoas, os irmãos, os ministérios, eu sempre fui muito participativo na igreja, sempre participei de muitos ministérios na igreja, sempre querendo ajudar, e tudo isso foi me forjando. Encontro de casal, a gente foi, né, na Lagoa junto, em alguns encontros, e são tudo ferramentas, eu vejo como ferramentas de Deus para ir nos moldando, para ir forjando o nosso caráter, para fazer a gente pessoas melhores. E até hoje ainda estou nessa transformação, na verdade. Eu estou com 16 anos, ainda tenho muitas coisas ainda. Mas ficou mais leve, mais tranquilo para você? Não ficou? Não, bem mais não. O fardo eu entreguei para Jesus, né? Eu tenho minhas dificuldades ainda, mas Ele tomou meu fardo totalmente. A minha vida, isso quem deveria falar seria minha esposa, mas eu fui um outro homem depois da igreja. Pai, infelizmente... eu perdi aquele processo do meu filho, do nascimento até ali uns 9, 10 anos, eu perdi a infância dele, o melhor momento eu perdi porque de vez eu estar em casa com a minha esposa e com o meu filho, eu estava no bar, estava no boteco, estava com os amigos, né, jogando sinuca e bebendo. Eu saía do serviço, chegava em casa tarde da noite, eu saía para trabalhar, meu filho estava dormindo, ela levava ele na creche, eu chegava para o almoço ele na creche ou na escola, que seja. Eu ia trabalhar à tarde, eu saía do serviço à tarde, eu já ia direto para o bar, para saber, eu chegava em casa e ele estava dormindo. Então eu perdi esse processo dele, que eu tentei recuperar depois que eu me converti. Mas foi um tempo que eu perdi, não tem como voltar no tempo. Não, esse tempo não volta mais. Eu tentei recuperar, então o meu relacionamento com ele é muito bom, meu relacionamento com a minha esposa é muito bom. Deus restaurou meu casamento, restaurou minha família, foi algo tremendo de Deus. Então, eu tenho que ser grato a Deus e pelo que Ele fez na minha vida, por quem eu era e por quem eu sou. Como eu disse, ainda tenho muita coisa que eu preciso melhorar, mas eu estou nesse processo ainda estou em construção ainda. Mas Paulo diz, né, esse processo só termina no arrebatamento da igreja, né, ou quando nós combater um bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé, né, e subir a Avenida Saudade de Costa, né? Então é um processo que faz parte da vida de todo mundo. Mas é bacana, né, saber, né? O que eu falo, muitas pessoas criticam igrejas, né? A igreja pode não ser o melhor para muitos, mas ainda, para mim, é o melhor núcleo social de qualquer sociedade. O melhor lugar para estar, né? Ali são pessoas que têm todos os problemas os mais diversos possíveis, mas as pessoas estão ali sempre querendo melhorar, né? As pessoas nunca vão ali para querer estragar, elas vão para ali, elas se estragam porque é o estilo dela tentando se recuperar, né? É um centro de recuperação onde Deus tenta controlar o temperamento e moldar o caráter. Eu vejo igreja como isso, né? E foi o que aconteceu com você, comigo, também com o Luiz, e as pessoas que olham de fora falam, o cara tá na igreja, tem que ser diferente. E eu acho que é uma visão tão pequena do que é a igreja, né? Poxa, ele tá na igreja porque ele quer mudar, porque ele quer ser aquilo que você quer que ele seja, né? E as pessoas, você tá ali e aí critica até a instituição religiosa, mas não vê como ela abraça, né? Quantos ex-drogados tem ali, quantos ex-órfãos tem ali de pai e de mãe, que hoje estão aí, tem pai e tem mãe porque encontraram a igreja, e a igreja deu esse encontro para aquele filho ter pai e ter mãe, que eles não tinham isso dentro de casa, e a igreja muitas vezes ela é olhada com maus olhos, né? Eu acho uma pena isso, né? Como você enxerga isso hoje? Você, que a gente estava conversando agora há pouco, você hoje, né, é um pastor missionário, né? Está ali trabalhando, desenvolvendo uma célula no estado do Goiás e levando o evangelho. E como você enxerga isso hoje, dentro da posição que você vê 16 anos depois, olhando para trás? Imagina se não existisse a igreja, o que seria dessa sociedade em geral? A igreja, eu vejo assim, o mundo já apedreja muito a igreja, falam mal muito de pastores, que pastor é isso, que a igreja é aquilo, que não sei o quê. Eu vejo que entre nós cristãos, a gente tem que olhar para a igreja de uma maneira diferente. A igreja, como religião, ela não é perfeita. A sua igreja tem as suas doutrinas, né? A minha tem as doutrinas. A igreja como instituição em si, ela não é perfeita, ela nunca vai ser. Mas se olhar para a igreja com esse olhar de acolhimento, como eu disse aqui, se não fosse a igreja, se não fosse Deus, mas é lógico, mediante a igreja, meu casamento tinha sido destruído, eu não teria sido liberto da bebida, do vício. Então, para mim,
o que eu tenho com Deus, mas o que eu tenho através da igreja, foi tudo através da igreja, é um sentimento de gratidão, e a igreja é a noiva de Cristo, então eu preciso amar a igreja. Eu sei que ela tem as falhas, eu sei que não tem pastor perfeito. Vocês estavam com o pastor Mauro, né? Agora chegou um pastor novo. Um era de um jeito, do outro. Pastor Giovanni chegou. Giovanni, né? Então cada um tem as suas peculiaridades, Sim. cada um tem a sua maneira de lidar. Se eu me apegar, por exemplo, eu tive apenas 3 pastores. Foi o Marcos, depois o Jean Carlos e agora o Jubian. Eu sou amigo dos 3. Já estive na casa do Marcos, já visitei lá o pastor Giancarlo também, porque no momento, quando o Marcos saiu, o Giancarlo chegou, eu até tive uma barreira, porque tinha sido meu primeiro pastor, eu tinha me convertido, era... E opostos, né? E totalmente opostos. Mas assim... Mas sabe, superei tudo isso. Mas eu acho também, Ivan, que existe assim afinidade entre as pessoas, né? Às vezes você tem muita afinidade com um determinado pastor, outros você não tem. Mas a afinidade principal que você tem que ter é com a palavra, né? Exato. É aí que é a base de tudo, né? Se olhar para a palavra, não vai me interessar muito quem está pregando, se é você ou se é você. Sim. O que importa é que a palavra seja pregada, né? É o que a gente estava falando naquele momento ali de o pastor Marcos ser um pouco duro, rígido, mas a palavra era pregada. O Giancarlo, ele era mais tranquilão, amável, mas a palavra era pregada, então era apenas o estilo de um e o estilo de outro. Como o Jubian agora, ele tem o estilo dele, mas a palavra é pregada. Então esse é o principal, a palavra ser pregada, que o que nos confronta, essa questão da palavra ser rígida ou ela ser mais calma, a maneira de falar, é a verdade sendo pregada, é isso que vai nos confrontar. Foi o que me confrontou. Olha, isso é pecado e é isso que nos transforma. Eu caminhei um pouquinho com você lá dentro da igreja, vendo o teu trabalho, como é que você foi conduzindo, e teve um momento, acho que foi com o pastor Jean Carlos, você foi presbítero da igreja. Foi com ele, né? A primeira vez que você foi. Né? Como é que foi esse desafio para você de ser presbítero, de você ter essa incumbência? Como é que é a cabeça do presbítero com tanta dificuldade que tem e tantas exigências que tem? Desde quando eu entrei na igreja, eu sempre participei de ministérios, sempre me coloquei à disposição. Olha, eu estou aqui, eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero servir, eu quero ser útil na obra. Então eu fui líder de ministério de homens, de ministério de missões. A gente tinha um ministério muito forte quando eu me converti. Sobre missões, eu fui líder, já trabalhei em outros ministérios e sempre tive chamado. Eu sempre senti essa questão de liderança. Desde quando antes de me converter, na escola, em outros lugares, sempre assim as pessoas me viam. Eu acho que essa é a primeira visão, as pessoas te verem como líder. Então eu sempre tive assim, no futebol, nas coisas, sempre tive um grupo. E aí, quando o Marcos saiu com o Giancarlo, surgiu a oportunidade. Eu já tinha o tempo, lá a gente era 5 anos, agora é 3 anos, mas tinha que ser 5 anos de denominação, convertido, e eu tinha o tempo, me coloquei à disposição e as pessoas escolheram. Eu fiquei 3 mandatos, 9 anos, 9 anos como presbítero. Saí agora, o ano passado, encerrou meu mandato e eu deixei. Desafios são muitos, porque o nosso regime, o conselho que toma as decisões, o conselho que escolhe as coisas, o conselho que decide, em conjunto com o pastor, né? Mas a palavra do conselho ali é uma palavra... Mas não é só isso, o presbítero ele é um co-pastor, ele precisa visitar, ele precisa, tanto na ceia, mas visitar os enfermos, orar, dar um bom testemunho, tem que ser um exemplo. E muito antes disso, como eu falei agorinha, eu sempre quis ser um exemplo para todos os lugares. Se eu não puder ajudar, eu nunca quero ser uma pedra de tropeço para alguém dizer assim, eu não vou naquela igreja porque o Ivan é dessa igreja, não, mas eu não vou não porque ele dá um de crente, aqui ele faz isso. Então isso é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Talvez o meu maior foco foi esse. Eu nunca quero ser uma pedra de tropeço para ninguém. E eu fiz o meu papel, o que precisava fazer, tanto que eu fui reeleito, né, 2 vezes.
e desempenhei da melhor maneira possível. Não sei se agradei a todos, mas desempenhei da melhor maneira possível. Tentei ajudar o pastor, tentei ajudar o conselho e tentei ajudar a igreja. Sempre esse foi o meu foco. E o que você vê, não só na IPI, mas de uma maneira geral nas igrejas evangélicas, os grandes problemas que acontecem dentro da igreja e que você pode pensar para a gente, pode dizer para a gente? Talvez hoje o maior problema que eu vejo é a falta de compromisso com a palavra. Não com a instituição em si, mas com a palavra, a falta de compromisso. Porque eu vejo os tempos que a gente está hoje, eu estou há mais de 15 anos na igreja, a palavra é a mesma palavra pregada, a gente já até fez essa comparação até no estilo, eu posso dizer da minha igreja porque é onde eu estou, não de uma maneira geral, mas eu quero primeiro falar sobre a minha igreja. O estilo do Marcos e o estilo do Gilberto é muito parecido, a mensagem, a seriedade, o comprometimento, com tudo. Só que as pessoas ouvem as mesmas mensagens, mas elas não estão praticando. O problema é a falta de compromisso, a falta de temor a Deus. Você vê coisas horríveis acontecendo, isso já a nível nacional, a nível em todas as igrejas, a falta de temor a Deus. Pessoas que estão mergulhadas no pecado e até estão em cargos, até em liderança na igreja, e fazendo aquilo como se fosse normal, como se eu não estou vendo, o conselho não está vendo, a igreja, mas Deus está vendo. Então eles não têm esse temor a Deus, não têm essa reverência à palavra. Eu acho que a principal questão é essa, na igreja atual é essa. Não é nem, porque em tal lugar o pastor prega uma mensagem mais diluída, mas a palavra é pregada. Por mais que talvez não seja tão teólogo quanto o Hernandes Dias Lopes aqui, talvez a gente não tenha assim, mas a palavra está sendo pregada. Mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra, elas não querem mais obedecer a palavra. Compromisso. Não querem mais compromisso. Na verdade, Ivan, eu entendo o que você está falando, né? Mas eu lembro muito de Salomão. Ele fala que não existe nada de novo em cima da terra e nem debaixo dos céus. E quando você fala assim, eu lembro muito... Lá no começo, você tem os filhos, né, os sobrinhos de Moisés, né? Eles são sacerdotes e eles ouviam o pai e de repente o pai prega, desce, Deus vem, consome o holocausto, os caras vêm com fogo estranho, Deus vem e mata todos eles, né? São pessoas que estavam ali com fogo estranho, né? Querendo oferecer para Deus. Aí você vem para o Novo Testamento, isso a Bíblia vai caminhando durante o tempo todo, né? O próprio Salomão teve irmãos que Salomão teve que mandar matar, né? Pessoas que conviviam ali dentro, participavam do culto. E aí você vai para o Novo Testamento, você tem Ananias, você tem Safira, você tem, né, as pessoas escolhendo pessoas erradas, né? E que estavam ali. E o próprio Paulo, quando vai escrever a Carta de Romanos, fala assim: poxa, todo hipócrita não tem consciência, né? Por quê? Porque a hipocrisia ela consegue apagar toda a consciência de ter a consciência do que Cristo é, né, e pode ser na nossa vida, movido pelo sei lá, por vários sentimentos, né? E um deles talvez o sentimento da covardia, talvez. Poxa, eu queria ser algo que eu não sou, e como eu sei que eu não sou, eu preciso demonstrar que eu sou, né? E os caminhos são variáveis para que haja uma aceitação, né? E hoje realmente você tem razão, as pessoas não ouvem a palavra, ou melhor, ouvem, mas na hora de praticar ela, né, tem dificuldade, ou muitas vezes não querem, porque simplesmente talvez é por um vacilo, ou porque não dá para definir, sabe, Ivan? É isso. Aí você vai para o Sermão do Monte, né? Jesus terminando o Sermão do Monte ali, no capítulo 7, as últimas palavras de Jesus, né? Olha, aqueles que lêem minhas palavras e a praticam, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, onde veio o vento, a chuva, a tempestade, e ela não se abalou. Agora, aquele que lê minhas palavras, ouviu minhas palavras e a praticou, vai vir a mesma chuva, vai vir o mesmo vento, vai vir a mesma tempestade, só que está edificada sobre o que? Uma areia, né? Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. É Jesus dizendo assim: olha, o caminho e as adversidades será igual para todo mundo. A diferença é
O que você faz com aquilo que você ouve de Deus, né? Eu acho que talvez a grande diferença é essa. E a história diz, né? A história diz lá 5.000 anos, como Moisés tratou, como Josué tratou, como os irmãos de José tratou, o mesmo ensinamento que Jacó deu, né? Então eu acredito que é assim, Luiz, Ivan. As pessoas hoje não estão dando crédito mais, mas antigamente também eles não davam, né? Eu acho que a conversão é aquilo de João 8,32, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não falou assim: João, pega uma caneta, uma pena e vamos escrever o endereço da Maria. Pedro, corre, pega o endereço do João, né? Não, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Tira essa bolha antibacteriana que muitas vezes a igreja, por amar, por querer ver uma mudança instantânea, porque a gente faz isso, né? Você está lá na cela, você faz o apelo, alguém entende Cristo, entendeu a sua mensagem, vem por evangelho, você já quer proteger, você já quer endereço, já quer telefone, já quer WhatsApp, você quer que essa conversão seja aqui e agora, que ela se estabeleça, né? É porque isso é da gente, é o amor que Deus derramou sobre nós. Jesus também queria isso, mas na prática não funciona assim, né? Eu acho que a conversão, acho que é muito isso, é um processo assim. Bem, eu vejo assim, não estou dizendo que essa é a verdade absoluta, mas é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aí dá 4, 5 passos para trás, depois dá 1, 2, 3 para frente, aí depois dá 1 para trás, depois dá 10 para frente, né? Depois dá mais 5 para frente, depois cai mais um pouquinho. E eu acho que esse é o processo da conversão, até o cara entender, poxa, eu estou num lugar, as pessoas me amam, as pessoas me ajudam e eu estou pisando na bola, né? Quando brota essa consciência, né? Mas eu acho que você está certo também, falar, poxa, as pessoas estão ouvindo o evangelho e tão discreto, né? Tá igual o profeta, né? Quem deu crédito à nossa pregação, né? Quem deu crédito, os caras parece que não quer nada com nada. E você se dedica tempo, você tá ali no seu trabalho pensando no que você leu, né? Aí você atravessa dos 100 quilômetros para ir sempre para voltar e parece, nossa, parece que eles não estão entendendo, né? E cai muitas vezes um vazio na gente, né? Será que eu estou fazendo tudo errado? Né? Por consequência, essas pessoas que ainda não brotaram a consciência, né? E é só se lembrar de Paulo sempre, né? Todo hipócrita não tem consciência, né? Sempre, né? Mas é legal ter essa visão, né, Luiz? Sim. Minha pergunta é diferente um pouco dessa tua visão. Minha pergunta eu gosto muito de pastor expositivo, que fale o texto e o sermão seja sobre o texto. Eu vejo muito vários pastores que eles simplesmente falam o objeto ali, né, o versículo, o capítulo, e divagam, né, sobre outro tema, não tem nada a ver. Queria um pouco dessa tua visão, o que você acha dessa dicotomia que tem tão grande aí entre um expositivo e um que não seja? Eu também, eu gosto mais assim, da pregação expositiva. Eu tento ser o máximo possível, nem sempre eu consigo, mas eu tento também ser assim. Eu acho que é o tema, o contexto e aquela aplicação daquilo que você está pregando ali no dia. Porque quando você anda muito pela Bíblia, não que seja errado, é uma visão de cada um, mas eu penso que você, no final, é lógico que nada se contradiz. A palavra de Deus, você lê no Antigo, no Novo, tudo. Tá, um versículo está dando crédito ao outro, está embasando o outro, só que você sai totalmente fora. Você começa a falar ali sobre Moisés e depois você já está lá falando sobre Lucas. Então, assim, eu prefiro dessa maneira, mas eu acho difícil. Eu quero saber a tua opinião, é que parece que divagam sobre um assunto que não tem nada a ver com aquele texto, porque querem abordar, né, alguma coisa específica e levar para a igreja, mas não tem aquele caminho natural. É porque muitas vezes você precisa ter um texto inicial para você começar. E talvez, eu não sei qual que é a visão de quem faz assim, mas eu sei que você precisa começar com um texto. E aí você já vai com outro texto que liga com aquele dali, que dá fala do mesmo assunto, e aí você já sai do contexto. Mas também não tenho nada contra. O que é interessante é que a palavra seja pregada e que as lições que aquele texto vai trazer para você sejam lições que você possa aplicar na sua vida, né? Que possa te produzir algo, algum conhecimento, algum confronto, uma edificação, uma exortação, alguma coisa nesse sentido. Eu também prefiro expositivo, mas tranquilo também, não sou tanto assim nessa questão. Caxias, assim, tem que ser expositivo, porque senão de outro jeito não funciona e tal.
E você, Luiz, você gosta como? Ele falou expositivo. Positivo. Lê o texto, lê Zaqueu e fica ali. Para mim, o pastor que eu tenho referência que faz essa pregação expositiva é Hernani Dias Lopes. Ele é mestre. referência no Brasil nisso, né? E até esses dias eu vi um podcast dele, questionando ele sobre isso. E ele fala, né, que ele foi para os Estados Unidos, ele fez doutorado em teologia nos Estados Unidos, e lá ensinaram ele que deve ser pregado dessa maneira. Não que seja mais certa, né? Mas eu acho que a maneira de você ser mais direto com a palavra e de você ser mais transparente e verdadeiro. Eu fico... Quantas igrejas já fui em várias denominações, e a pessoa simplesmente lê e ela vai para um caminho completamente diferente, que não era aquilo ali, né? Por isso que eu te perguntei de saber, né? Mas às vezes é complicado, eu falo por mim, eu nem sempre eu consigo, eu tento o máximo possível ser assim, mas nem sempre eu consigo trazer uma mensagem expositiva, porque é mais difícil. É mais difícil para estudar mais. Então, tem que ter recurso. Difícil, falta recurso, aí você começa a popular. Eu fiquei até bobo de ver, sabe o que ele falou nesse podcast? Ele perguntaram, né? Quantas horas leva para fazer um sermão, para ele montar? Ele falou assim, eu levo 8 horas para montar. É muito rápido o tempo que ele leva, né? 8 horas. Mas também o pastor está... 50 anos. Porque já tem bagagem, né? O dia inteiro mexendo com isso, né? Mas quando você está preparando... Isso acontece frequentemente comigo. Eu estou preparando a mensagem. Eu não fiz as contas ainda, mas pelo menos uma semana. Sim, ele é 8 horas. Sim. Então... Mas isso que vem muito na cabeça da gente, né? É o que eu estou falando. É uma semana, né? Talvez você tá aqui escrevendo, você está querendo fazer uma pregação expositiva, de repente Deus te traz um texto lá, você vai... Então, por isso que você tem que associar ali, você tem que usar isso aqui. Deus tem liberdade, né? O Espírito Santo te traz um texto e fala, poxa, não vou usar esse texto não, porque eu estou saindo aqui esse texto vai ser anunciado, porque de alguma maneira Deus quer falar com esse texto. Que caminho que você vê hoje que as igrejas têm mais sucesso trazendo mais membros para a igreja, e não só membros, né? Para mais pessoas que tenham conhecimento do Evangelho, conhecimento de Deus, fora a célula, que é meio usual, né? O que você acha que pode ajudar nesse caminhar? Eu vou tirar por base a nossa igreja, que está num crescimento muito bacana com o pastor Jubian. A célula é o carro-chefe. Encontro com Deus, ele faz, esse ano tem pelo menos, se não estiver enganado, 3 encontros com Deus, é muito bom. Você já foi em algum encontro? Alguns lugares falam face a face, da Batista. Eu te perguntei no início, né, se tinha algum momento da tua vida que deu a virada, né? O momento que deu a minha virada foi o encontro com Deus, lá em Rolândia, com o pastor Adilson. É lá que foi a minha virada foi lá. Lá que eu fui batizado pelo Espírito Santo, que aconteceu milagre lá. Em 3 dias ficamos fechados lá. Muita coisa acontece no encontro com Deus. Você já fez alguma vez? Não. É muito bacana. Sabe, é um tempo assim. São 3 dias que você esquece celular, esquece família, esquece tudo. Só a Bíblia, só Deus, só buscando. É muito bom. Então, esse é um outro carro-chefe. É célula, encontro com Deus, ele sempre faz com homens, mulheres. Agora eu acho que até esse que vai ter agora, semana que vem agora já tem um encontro com Deus. É muito bom também. E a questão de treinar a liderança. Ele traz a liderança para ter a mesma visão que ele tem. Que visão? A visão celular, a visão de encontro com Deus. Os ministérios deu uma sossegada porque a célula te supre tudo isso. A célula, os pequenos grupos são, é o que você disse, são as mesmas coisas. Não é eu não vejo uma receita nova. São as mesmas coisas que às vezes você precisa dar uma adequada, uma roupagem nova. Não está dando muito certo, vamos adequar isso, mas eu não vejo muitas. Sabe o que eu vejo? Está formando mais líderes também, né? Mais pregadores, mais amantes da palavra, né? Você dá oportunidade para as pessoas, né? A célula eu vejo que hoje é a forma mais usual das igrejas, mas uma coisa que a gente tem que ter muito, muito cuidado
é que parece que fica um grupo fechado da própria igreja trabalhando na célula. Sim. Né? E eu me questiono, eu internamente me questiono, e por isso eu quero que vocês depois digam, né? A gente podia trabalhar muito mais dentro da nossa família, né? A gente podia trabalhar muito mais no nosso trabalho, né? E nos falta muito isso, atitude, eu falo por mim, né? De atitude de trabalhar isso, você ser muito mais efetivo dessa maneira. Mas ficou, parece que uma coisa mais focada em célula. E eu vejo que tem peca um pouco a célula nisso, de ficar muito irmão da igreja no convívio, até na hora da multiplicação é um problema. Ninguém quer sair, né? Porque o convívio está muito gostoso e poucas pessoas entram. E a gente perde, né? Como eu acabei de falar, dentro da nossa família, evangelizar, dentro do nosso trabalho, dos nossos vizinhos. Mas o que eu vejo, vamos ver o que você disse sobre isso, porque eu vi que você queria falar sobre isso que o doutor Luiz Arthur falou. Mas é que a gente é acostumado a evangelizar alguém como? Chamando para ir para a igreja, para o pastor pregar. Não, vamos lá para a igreja ouvir meu pastor, ele é muito bom. Não, vamos lá para a célula ouvir o meu líder, que ele é muito bom. Então a gente aprende, a gente não aprende a evangelizar, a gente não aprende a fazer missão, a ir lá e pregar a palavra. A gente aprende a chamar as pessoas para ir para a igreja, chamar as pessoas para ir aí à célula. As pessoas têm dificuldade para a igreja, vamos para a célula, porque você vai ver, nossa célula é gostosa, nossa célula tem um momento lá, um comes e bebes, a nossa célula tem isso, tal, é muito gostoso. Então a gente aprendeu a evangelizar levando as pessoas para algum lugar. Nós não aprendemos, nós não fomos discipulados para evangelizar lá na nossa família, lá no nosso trabalho, não. No nosso trabalho, para a gente levar alguém para a igreja, a gente quer levar alguém para a igreja. Não, vamos lá na minha igreja, domingo vai ver um pregador de fora. Não, vamos lá na minha igreja, domingo. A gente evangeliza as pessoas assim. Só que subliminarmente nós evangelizamos com o nosso testemunho. Se nós dermos um bom testemunho, aquela pessoa vai ter quem como referência? Você. No meu trabalho, se eu sou um exemplo, se eu sou um cristão verdadeiro, por mais que eu não chamo ou não chamo para ir na igreja, ela vai me ter como um cristão. Então esse é um evangelismo que a gente faz. Sim. Não, eu também acredito nisso. Eu acho a célula muito importante para os dias de hoje. Eu acho, só que assim, talvez o que nós pecamos, assim, quando eu digo nós, eu me coloco no contexto até de líder, preparar essas pessoas e fazer elas entender que elas precisam preparar pessoas para receberem mais pessoas, né? É isso. E fica aquele grupo. Eu tenho clientes que a célula dele cresceu de forma descomunal, graças a Deus por isso. Só que aquilo que era motivo de alegria começou a ser um motivo de problema, porque ninguém quer sair, ele precisa. Tá com mais de 34 pessoas e ele não consegue rachar a célula dele, né? Não consegue, para não perder tudo, né? Então, aonde que errou isso aí? Então teve um erro, né? Ganhar, acho que a gente quer ganhar as pessoas para Cristo, mas a gente quer ganhar para a gente também, né? E a célula não pode ter essa visão, e ela precisa ser bem clara quando você estipula, poxa, o Ivan vai ser, né, líder dessa célula, o Freitas vai ser líder dessa célula. A gente já trabalhou junto com célula, né? Quase um ano, eu mais ele. E aí, sabe como a gente funcionava, né? Todo mundo fala. Na hora que você escuta cada coisa, mas tem 5 minutos de fala. Acabou os 5 minutos, né? Tinha uns ignorantes que não deixava. Não preciso concluir. Não, conclui depois. Né? E tava girando, os caras brigavam e você tinha que ter toda a paciência para entender. E tipo assim, quando você tem essa consciência que você não quer o cara para você quer o cara por evangelho, o evangelho se torna mais leve até para você. Né? Mas isso que você está falando, eu concordo com você tudo, mas é uma forma fácil de a gente colocar, porque são pessoas que não estão no nosso convívio diário. Então, amigo, uma pessoa que você conheceu aqui e ali, aconteceu comigo, de chamar para a célula. Mas aquela pessoa que está do teu lado 24 horas, que é teu familiar, que é a pessoa que você está trabalhando, essas pessoas, né, a gente não tem atitude muitas vezes de chamar para a célula, né? Que são as pessoas que vão te dar mais trabalho, que vão te questionar mais, porque está do teu lado 24 horas, vão te estar te questionando, vão te olhar com outros olhos, né? Assim, pô, mas você está me chamando para determinada coisa, mas você não faz, né? É isso que eu acho que a gente deve
ter mais atitude em proporcionar isso, que eu quero ver a tua visão aí. Só assim, é que você falou olhando pra mim, aí eu tava pensando assim, é porque é uma cultura brasileira, sabe, Luiz e Ivan, que eu vejo, né? É uma cultura brasileira, é seguir o exemplo, né? Seguir o exemplo. Mas a gente, quando a gente se coloca, pô, me segue, eu sou o melhor exemplo, a gente começa a criar uma linha de separação entre se eu sou um bom exemplo para quê e baseado em quê, isso pode me tornar melhor do que A ou B. Me tornando melhor do que A ou B, eu viro um ponto de referência. Antes de passar por Cristo, eu acabo sendo um ponto de referência. Isso que não pode acontecer, isso que acontece muito. Troca o pastor, a membresia troca também. Né? Então, eles começam a migrar para várias igrejas e assim sucessivamente de lá passam para as outras igrejas. Isso acontece de forma geral, né? no Brasil. Então, eu acho que isso é um ponto não só das igrejas, isso é um fator cultural nosso. A gente vê mensagem no Instagram: o exemplo é o melhor caminho, o exemplo arrasta a multidão. Será que realmente arrasta a multidão? Né? Talvez é um pouco folclórico isso, porque me deixa dependente de X ou de Y. Quando eu digo assim, bom, eu sou o exemplo, quase que de forma, quase que uma prisão. Eu venho para a igreja evangélica e recebo um rótulo. Você é obrigado a não concordar, eu recebo um rótulo. Concordo, né? não. Que legal. Eu recebo um rótulo, certo? E aí, eu sou bom ou ruim se dentro desse rótulo eu me comporto bem, né? Só que a gente tem que olhar para Cristo e claro que eu tenho que fazer de tudo, e só que eu tenho que fazer essa pessoa que está do meu lado, gente, ó, eu tô no mesmo barco que você, vamos abraçar que juntos somos mais fortes. E eu acho que é isso que não existe. Não, eu sou o exemplo, eu tenho que ser o exemplo. E isso acaba tendo uma carga muito pesada para quem é. Né? Eu vejo hoje vários pastores com depressão, vários líderes com depressão, baseado também nisso, né? Mas vai lá, fala aí, mano. Bom que você perguntou, Luiz, concorda ou não? Eu desconcordo, eu concordo em partes, mas eu penso assim, Paulo diz assim, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu não vejo outra maneira, é o que você acabou de dizer, Luiz. Como que eu vou falar para alguém, olha, não beba se eu bebo, não fumo? Como que eu posso chamar alguém para ir para a igreja? Jesus pode transformar a sua família, mas ele transformou a minha? Não, então eu uso esse testemunho. Mas e quem não tem um testemunho? Quem nasceu num berço evangélico, o que você vai falar? Jesus cuidou da minha família em todo o tempo. Então todos nós temos um testemunho para dar. Eu vejo isso como uma maneira da gente levar as pessoas a Cristo. Mas para mim, essa questão de ser um bom exemplo, eu acho ela fundamental. Isso vai acontecer. Por exemplo, de pessoas quererem, eu quero fazer um discipulado, eu quero que o Freitas me discipule. Por quê? Porque ele tem uma afinidade, ou porque ele vê você como uma referência. E isso é legal, não para causar orgulho na gente, mas para a gente entender que se eu tropeçar, se eu cair, muitas pessoas vão se decepcionar. Com Cristo? Não, mas algumas podem até se decepcionar, porque quando você disse como troca um pastor, algumas pessoas saem. Quando o pastor viaja e tira férias, algumas pessoas tiram férias também da igreja, né? Não do trabalho. Mas nós precisamos, no meu ponto de vista, eu preciso ser um exemplo. Vai causar um peso, um desconforto? Pode causar, e provavelmente vai, porque você está negando a si mesmo. Você está querendo dar o seu melhor para Cristo. E em Cristo, o que você faz não é em vão. O nosso esforço, o nosso trabalho não é em vão. Então, eu vejo que pode causar isso daí. Você falou, tem pastores com depressão, e tem, isso vai ter. Mas quem não faz isso também vai dar depressão. Quem não age dessa maneira. Mas, para mim, no meu ponto de vista... Não, eu te entendo perfeitamente. No meu ponto de vista, você precisa ser um exemplo. Eu tenho que falar, por exemplo, eu já fiz tudo nessa vida, quase tudo nessa vida. Eu já fui muito mal, muito errado em muitas coisas. E Jesus me transformou. Então eu preciso usar isso para falar para a pessoa. A gente estava é um núcleo muito pequeno, então, a gente tem 10 pessoas lá na nossa cela, no nosso ponto de pregação lá, na nossa igreja. E a gente Deus enviou um rapaz lá que ele era usuário de droga. Isso acontece muito no meu ministério, na minha caminhada. Não sei porque, talvez Deus me libertou disso, e talvez algumas pessoas veem isso. Poxa, então, nesse ponto, eu acabo sendo uma referência nessa questão. Poxa, Deus libertou o Ivan.
das drogas. Deus restaurou o casamento, Deus libertou o Ivan da bebida, essas coisas. Então isso acaba acontecendo. E é mais fácil que eu ter aquela pessoa que a gente tem lá também, uma irmã que ajuda ali limpar o templo, que ajuda a cuidar. Qual é mais fácil, eu ter essa pessoa aqui do meu lado ou um cara que ainda está no processo de libertação de droga? Que no fim ele acabou voltando, ele está até internado hoje. Eu quero essa pessoa que vai me ajudar de alguma maneira, que ela vai ser útil na obra de alguma maneira, porque eu não quero problema. E esse não querer problema se tornou o nosso problema. Eu quero o quê? Eu quero a coisa mais fácil, a questão da célula. Vai ter a multiplicação de célula. Por que não, eu quero escolher, eu quero que fulano fique aqui, porque eu tenho mais afinidade, ele vai me ajudar mais aqui na célula. Então isso acontece, mas é o certo? Algumas pessoas vão achar que sim, outras não. Eu ainda continuo achando que por mais que eu vou ter uma responsabilidade maior, uma cobrança maior, uma carga maior, eu preciso dar o exemplo em tudo na minha vida. Eu preciso pelo menos lutar para dar o exemplo. Eu vou errar? Não, vou ser 100%? Não, como a gente disse agorinha, né? Mas também se você dá os teus 100%, você quer ser a pessoa reta, a pessoa que as pessoas te admirem, fica mais fácil tu caminhando também. Porque você vai no caminho correto, certo, né? E natural, porque isso começa a ficar uma coisa natural na sua vida. Quando você pensa que não, você já está falando ali para uma pessoa, um colega seu que está bebendo, alguém que começa a ser natural. Isso começa a fazer parte da sua essência, da sua vida. Você não precisa mais se esforçar para falar disso. No começo eu me esforçava, porque eu ainda lutava com a bebida. Então... Sim. Até hoje a minha esposa não gosta que eu fale do meu testemunho. Até hoje ela prefere não estar junto. Porque foi um trauma muito grande para ela. Ela se sente constrangida. Sim, ela acha que não é legal. Eu falo para ela, meu amor, de onde Deus me tirou, eu quero que Ele tire outras pessoas de lá. O que Ele fez na minha vida, eu quero que Ele faça. E é o seu maior recurso, né? A sua porta de entrada para aquilo, né? Para aquela necessidade. Né? Ivan, ano passado a gente se encontrou na fazenda e me ajudou no curral ele. Ele é boa lá na guilhotina, lá no brete lá. 2 vezes. 2 vezes. A gente batendo papo, conversando lá, eu estava trazendo gado, a gente batendo papo, você estava fazendo teologia. Não sei se você concluiu já, ou vai concluir esse ano, ou já concluiu ano passado? Concluí agora em dezembro. Parabéns. Essa etapa. Parabéns. Bacana. E uma das coisas que eu vejo nessa caminhada da gente, o pessoal que faz teologia, né? As pessoas, pelo menos o relato das pessoas que fazem teologia, me relatam, e a gente vê isso, começam a ficar extremamente questionadores de Deus, começam a questionar tudo. Chegou a bater isso em você, né, nesse estudo? Eu tive um ponto positivo, porque há alguns anos, eu acho que há 6, 7 anos atrás, a presbiteriana começou a teologia EAD, então eu fiz virtual. Ou seja, eu não tive lá com esses mestres, com esses professores que hoje estão muito céticos, tão liberais, essa teologia, eu não tive com eles. Então, quem que me acompanhou? O meu pastor. Então, a gente tem encontros semanais, nem todo deveria ser semanal, mas por conta de agenda, de trabalho, a gente não conseguiu, mas quase que semanal eu tenho um encontro com o pastor. E o Jubian continua me discipulando. A gente estuda livro junto, a gente conversa. Então eu não tive essas dúvidas, não tive esses questionamentos por conta disso. Eu fazia matéria e por mais que talvez poderia me causar um questionamento, eu discutia com ele, a gente conversava. Então, por fazer EAD foi muito bom. Eu já vi pessoas indo para fazer faculdade e desviar, sair afastado dos caminhos do Senhor, perder a fé durante o curso de teologia. Isso já aconteceu. Eu já vi testemunhos de pessoas que aconteceu. E por fazer EAD foi muito bacana essa parte. Qual assunto que te deixou dentro da teologia mais desconfortante, assim? Colocou alguma coisa em xeque? Nossa, esse assunto aqui é meio delicado. Teve alguma... Não, talvez um que deixa a gente um pouquinho, talvez seria sociologia, filosofia, mas nenhum deles, não teve nada. Teve alguma coisa na grade que eu achava assim, poxa, a gente poderia de repente focar em alguma outra, essa matéria poderia talvez não ser, não é tão útil quanto dentro dessa grade. Mas é a grade que o MEC exige, então isso aconteceu em algumas matérias, mas nada que me tirou o foco, que me causou alguma dúvida. Se eu falar com o Ivan daqui a alguns anos, eu vou falar com ele vai dizer para mim, larguei mão da polícia ambiental, eu sou um pastor agora. Eu posso dizer isso? Que essa é a tendência? Luiz,
Aí eu volto num ponto lá atrás. Você perguntou quando que foi aquele estalo assim de Deus. Por eu ter envolvido em missões muito cedo na igreja, sempre gostar de missões, eu sempre ansiei para fazer missões. Meu sonho era esse, era trabalhar com povos ribeirinhos no Acre, na Amazônia, alguma coisa, trabalhar com o Ronaldo Lidório, ele faz um trabalho desse, missões com os povos ribeirinhos. Então eu sempre tive isso. Você foi no Peru, não foi? Fui no Peru. Me lembro daquela vez lá. Uma viagem missionária no Peru. Olha que legal. Eu me lembro de você relatar. Visitei uma tribo indígena lá que tinha um missionário brasileiro lá. Nossa, que bacana. Foi muito edificante para mim. Mas, então eu sempre sonhei com isso. E na época, eu falei que eu tinha que cogitar com o pastor Marcos, que eu queria deixar a polícia naquela época, para estudar, para fazer missões. E o conselho dele na época foi assim, porque o meu chamado é tardio. Eu tenho hoje 46 anos e eu concluí agora a faculdade, e na nossa igreja eu ainda tenho que passar por um ano ainda de acompanhamento, depois eu faço mais um ano de licenciatura e mais um ano, então no mínimo eu tenho mais 3 anos para ser ordenado, quase 50 anos, um chamado tardio. Então eu já deveria ter deixado o trabalho para eu focar. Mas o que acontece? A orientação dele é assim, enquanto você conseguir caminhar com os dois, missões, claro. Igreja, você tem sua família trabalho, também, isso, né? Você trabalhe com os dois. Mas daqui a 2, 3 anos você vai ter que fazer uma escolha. Então, hoje, eu já completei agora em setembro 20 anos no serviço militar, 20 anos como policial. Então, eu já posso aposentar proporcionalmente. Mas eu já sempre, desde essa conversa com ele, eu já tinha, quando eu completar 20 anos, eu vou deixar a polícia e vou focar na missão. O que te dá prazer na vida. Isso, é o que eu quero. Hoje minha vida é essa. Então, assim, hoje eu já posso aposentar da polícia. Mas porque você vai fazer isso hoje? Ainda não, por quê? Porque eu ainda consigo conciliar. Como eu estou lá em Tarumã, eu ainda consigo trabalhar, trocar serviço, eu ainda consigo ainda fazer os dois. Tranquilo, eu não estou deixando de fazer a obra e não estou deixando de fazer o meu trabalho aqui mal feito e nem a obra mal feita. Estou fazendo os dois, tentando fazer o meu melhor nos dois. Sim. Mas a hora que se a obra começar a crescer, se Deus abençoar e lá começar a crescer a obra, não tenha dúvida, talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai falar assim, poxa, você aposentou então na polícia? Eu vou dizer sim, isso é uma certeza. Porque a falta de pastor é enorme, né? Falta muito pastor. Na presbiteriana até que não, na nossa denominação até que a gente tem, não tá assim essa falta não, até por ter a faculdade EAD, o curso EAD, então facilitou muito, você pode estudar sua casa, então não está em falta não, nossa denominação até que não. Eu estava conversando com o pastor Adilson, você é especialista muito mais que eu, estava conversando com ele, estava me falando da carência em São Paulo de pastores, né? Às vezes Mato Grosso do Sul está muito bem, né? Sim. Mas a nível nacional ele está me contando de São Paulo capital, a quantidade de locais, né, de igrejas que falta pastores, né, que é impressionante. São Paulo sim, porque a igreja é muito tradicional. Por exemplo, o genro do pastor Osmar aqui de Costa Rica acabou de ir para Porto Felício, lá em São Paulo mesmo, pertinho de Campinas ali, ou perto da capital, acabou de ir para lá. Lá em São Paulo realmente está, Araraquara está precisando, alguns lugares estão precisando, porque é uma igreja muito tradicional, então muitas pessoas preferem não ir para esse campo, realmente. Não acompanhou a mudança, né? Não ficou uma igreja contemporânea. Aí tem... O metodista também sofrendo muito com isso, né? A Assembleia de Deus sofrendo, acho que... Agora, o maior cuidado que a gente tem que ter nas igrejas é o envelhecimento. Quando eu vou numa igreja, eu vejo bastante criança, bastante jovens. Opa, está no caminho certo. Né? É o futuro, né? É o futuro da igreja. Né? E essas igrejas de São Paulo é exatamente isso. Não tem jovens, são aquelas pessoas que foram envelhecendo ali e não teve esse trabalho. Então, muitas pessoas declinam para ir justamente por causa... Esse é um dos motivos, né? Não sei se teria... Como é que está o trabalho de vocês? Conta um pouquinho de vocês lá no Goiás, do teu trabalho específico lá. Você tem um foco mais em alguma área lá? Não tem? Por enquanto, o nosso trabalho está assim. A gente já vai fazer agora em março 3 anos. Já faz um tempinho, já não está algo tão recente. A gente começou, o pastor Jubian começou esse trabalho, a gente acompanhando ele, outras pessoas também, ele levava para células apenas. E a gente foi caminhando 2 anos na célula,
o trabalho fica mais difícil porque a gente não está presente no local. A gente ia lá quinta-feira, visitava alguém, fazia a célula e ia embora. Então ficava por conta dessas pessoas tentar evangelizar, mas são alguns ainda nem batizou, ainda estão novos na fé, eles não têm ainda essa vertente, esse espírito missionário, evangelístico, não. Então, são todos novos na fé. Alguns já vieram de alguma outra igreja, mas ainda não foram discipulados quanto a isso. E esse é o nosso maior desafio, tentar implantar neles essa veia evangelística, né, que você precisa anunciar, convidar, fazer, principalmente testemunhar. E a gente completou agora em março, completa agora o mês que vem, 3 anos de célula. E esse ano agora de 2024 a gente decidiu, eles estavam cobrando, a gente podia ter um local, porque a gente só ia na quinta, né? A gente podia ter um local para a gente cultuar, um espaço. E a gente conseguiu lá, no Goiás tem muitos espaços lá que chama Sereia, Centro de Reabilitação de Alcoólatras. E Jataí, Aporé, muitos lugares tem. E Tarumã tem esse local, um local antigo, um prédio bem antigo, mas estava abandonado, assim, não tinha trabalho mais. E a gente conheceu a senhora que é, no caso, a secretária lá, conversou com ela, ela falou, não, vocês podem fazer, como é que vocês querem fazer? Está liberado o dia que vocês quiserem fazer. E ela emprestou o local pra gente, a gente paga água e luz. Olha, que bacana. Local, a gente fez uma pequena reforma, pintou alguma coisinha assim. Fez um som. Agora a gente... Não, o nosso som é uma caixinha de som ainda. A gente brinca assim, fala caixa amplificada. A Weida que é a líder do Ministério de Louvor. Deixa eu te fazer uma provocação. Ela que coordena o som. Deixa eu te fazer uma provocação no bom sentido. Eu sou muito assim de empreender. Eu gosto das coisas, de fazer as coisas para ontem e que as coisas estourem. Eu estou falando com... Ele me aperta aqui, viu, Ivan? Eu falo com o Freitas, né? Tem 6 horas da manhã eu acordo, Freitas, bom dia, a paz. 1.500 pessoas no Instagram, em 4 meses acho que tá bom, mas eu fico querendo mais no YouTube, né? E querendo crescer, né? Crescer para a gente estar divulgando esse trabalho. E a minha provocação vem um pouco daí. Você falou, tá 3 anos lá no Goiás, 10 pessoas. Não te frustra. Um número tão pequenininho em 10 me frustra quando a gente começa um trabalho, eu e o Freitas aqui, e fica 4, 3, 5, daqui a pouco é 1, né? E você vê que a coisa não desenvolve, né? Que não tem 30, 40, 50. Não te frustra. Essa pergunta ela é interessantíssima. Mas a Weida, a gente conversa sempre sobre isso. Nós vamos para Itarumã, quinta-feira, a gente sai daqui, às vezes a gente geralmente vai de dia, mas toda vez a gente volta à noite e o Goiás, a estrada tá só buraco. A gente vai na célula, às vezes a gente vai na célula na quinta-feira e dá 4 pessoas, eu e ela 5, já aconteceu várias vezes, eu e ela 6, aconteceu várias vezes, a gente tá 3 pessoas na célula e mais 2, e a gente volta de lá todas as vezes, a gente volta com o coração grato, falando obrigado por essas 3 pessoas, Senhor. A gente vai culto, a gente sai daqui no domingo, vai para lá, volta à noite. Já tenho em 3 anos muitas histórias para contar. E às vezes a gente vai no culto, prepara a mensagem, como eu disse, não temos um ministério de louvor, mas ela prepara a música, a gente leva, não tem data show, a gente leva uma folhinha de sulfite e entrega ali para as pessoas, é o nosso data show para ler, ela coloca o som, a gente adora a Deus e eu prego a palavra, o nosso templo é grande lá. Ele caberia facilmente 100 pessoas. E às vezes a gente está com 5 pessoas, a gente tem fotos, 5 pessoas. E eu prego como se tivesse, eu faço o meu melhor, eu prego como se tivesse 100 pessoas lá. E eu falo assim, e às vezes a gente volta no carro louvando a Deus. Obrigado por essas 5 pessoas. Nós estamos há 3 anos lá, Luiz Arthur. Se nesses 3 anos a gente teve uma pessoa que se converteu, que batizou uma mãe lá, com os 2 filhos dela, se a igreja porventura dizer, entender assim, falar, poxa, a gente está há 3 anos investindo, a gente está abraçando, vocês estão indo para lá, a gente está pagando o preço. E às vezes a gente precisa entender isso. Deus não quer que aconteça nesse momento. Talvez Deus não quer que as pessoas sejam salvas, mas talvez não é esse momento, talvez não é através de nós. Mas se de repente a igreja, o conselho, o pastor entendesse, vamos parar agora com a obra,
a gente fez o nosso melhor e a gente ia louvar a Deus porque essa pessoa entregou a vida para Jesus e ela batizou e os 2 filhos dela. Então, às vezes eu falo assim, a gente fala, talvez a nossa ida para lá, 3 anos, talvez seria para essa jovem que se converteu, ela e a casa dela, o esposo dela ainda vai na igreja, mas não se converteu ainda. Então, eu queria uma igreja, eu não posso ser aquela pessoa, até se citou Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, numerofobista, que tem, não, a minha igreja está ótima com 10 pessoas, tem 10, mas é de qualidade. Não, eu quero que a igreja cresça, eu quero que a gente... Quer ver os 100 lá dentro, né? Isso, lá cabe 100, eu quero ver os 100 lá dentro, mas não me frustra. Eu, no momento, poxa, eu tenho essa conversa sempre com o pastor, o Juliano sempre me pergunta, Ivan, como é que tá? Eu falo, pastor... O mesmo relatório que eu dei o mês passado, eu vou dar esse mês. Fulana não foi, só foi uma vez. A gente tá assim. Mas, e aí, como é que você tá? Eu falei, tanto que a gente tá com planos agora de a gente, como eu disse, ficar pelo menos talvez 2 ou 3 dias lá, conhecer algumas pessoas, tentar de alguma maneira, assim, Senhor, a gente tentou fazer a gente tentou o máximo que a gente conseguia, é isso. Então, que o Senhor nos use, que o Senhor abençoe. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Se algum dia salvas. você quiser fazer um social lá, num domingo à tarde, cortar cabelo, Store Podcast, vai lá, não vai? Vamos, sim. Faz um trabalho com as crianças lá, legal. Tá, pode contar com a gente. É a maneira de chamar. Cada um usa as armas que tem. Sim, o professor Ricardo, ele é da nossa igreja, ele já ofereceu, mas a Paula, eles são líderes agora dos jovens, já ofereceu, vamos fazer um trabalho evangelístico lá um sábado. A gente já viu com o ginásio, provavelmente a gente deve fazer um trabalho lá legal. E eu vou te comunicar, quem sabe você vai lá e ajuda a gente de alguma maneira. Bota a cadeira na caminhonete aí e vai, né? Vai tranquilo. Legal. Frente é bom nisso aí. Bacana. E a gente está encaminhando para o final. Não só, sei que já estamos no final. Agora você falou um negócio que é bacana, que você me lembrou de um livro. Você conhece a história do Po Yong-Chu? A missionária foi enviada para a Coreia do Sul. E o primeiro ano ela voltou. E ela foi levar o relatório. Quantas pessoas você ganhou? Ganhei uma família. Você não quer parar? Não. Ela voltou, ficou mais um ano ela voltou e ela deu o mesmo relatório. Ganhei uma família. Mas a mesma. Ela ficou 6 anos e a igreja falou, a gente não aguenta mais te manter, você ganhou uma família só. Ela veio embora e falou para a família, mas vocês continuem fazendo o trabalho. Hoje é o maior templo do mundo, Po Yong-Chu. O maior templo do mundo é na Coreia do Sul. Né? E o cara escreveu um livro, A Quarta Dimensão, Grávidos de um Avivamento, e é uma igreja fantástica. Existem 6, 8 cultos simultâneos dentro da própria igreja, de tão grande que ela é. Né? E quem sabe, não estou dizendo que será assim, né? Eu quero que você desfruta das 100 pessoas que cabem lá dentro, né? Mas o que vale é uma. Essa uma pode fazer coisas que você nunca pensou que você ia conseguir fazer, mas alguém vai fazer porque você fez, né? E essa é a grandeza do Evangelho. E o galardão dele será igual ao seu, né? Eu costumo dizer, quando o pastor teve aqui semana passada, e aí eu falei, não, quero servir o senhor, porque eu quero ganhar o galardão de pastor. Né? Porque quem serve pastor tem galardão de pastor. É bíblico isso, né? Então eu sempre honro quem tem honra, né? E eu acho que é isso que vale. Mas pode falar, Luiz. Perguntas curtinhas, respostas rápidas, vamos ver. Cacilândia, o que é na tua vida? Cacilândia é a raiz, é a minha família, sou cacilandense, nascido aqui. Eu tenho um amor por Cacilândia, talvez essa raiz, né, de ser cacilandense. Eu tenho um respeito, um amor por Cacilândia. Acredito em Cacilândia, acredito que vai dar certo ainda. Não sei quando, não sei como, mas eu acredito em Cacilândia. Evangélico, como a gente disse, é algo necessário. É algo necessário. Evangélico, eu acredito que é seguir o mestre, é fazer o que Jesus ensinou. Polícia ambiental. Polícia ambiental é uma gratidão, é onde Deus me colocou, é onde eu tiro o meu sustento, o meu pão, é um lugar que eu procuro honrar, trabalhar, fazer o meu melhor, dar um bom testemunho. É uma equipe muito boa, nós temos um pessoal lá, a gente até falou, né, do Vital e o Betiol que foi para lá agora, somando com o pessoal que a gente tem lá, é uma família, com alguns defeitos, alguns problemas que toda família tem, mas é um lugar que eu já estou há 15 anos lá e é uma família também ambiental. Um sonho.
Um sonho, caramba, um sonho. Ver o meu filho ver o meu filho trilhando o mesmo caminho que eu trilho e fazendo mais do que eu faço, servindo mais a Deus. Eu acho que talvez ele está nos caminhos do Senhor, graças a Deus, mas ver o meu filho mais focado, mais tocado por Deus e servindo mais ao Senhor. Amém. E um lugar que você tem a vontade de conhecer aqui no Brasil ou fora do Brasil? Eu tenho vontade de conhecer o Jalapão, Tocantins. Eu já vi fotos, já vi cenas. É um lugar que eu acho bacana, que tenho vontade de conhecer. Família é um misto de base, é um misto de lutas, mas a minha família, eu, a minha esposa e o meu filho, a minha família é muito pequena, só tenho um filho. Hoje, o que eu digo da minha família, ela é uma estrutura. Sempre quando eu vou levar uma mensagem, qualquer lugar que eu vou, que a minha esposa não tá faltando algo para mim, porque ela me ajuda. Ela me ajuda. A esposa, ela tem esse papel realmente, a minha esposa de auxiliadora, ela me ajuda em tudo. Ela vai falar que a hora que ela assistir, ela vai falar: você tava assim, você fez isso que não foi legal, sua postura, toda hora se eu tivesse com óculos, toda hora você arruma óculos. Então ela me corrige, ela me ajuda a melhorar. A família, ela Deus melhora. Deus é um alicerce, Deus é um refúgio, Deus ele é um respeito, uma dívida impagável que eu tenho com Ele. Uma dívida impagável, eu poderia resumir nessa palavra com Ele. De gratidão pelo que Ele fez na minha vida. Ivan, obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite para esse papo tão bacana. O papo fluiu tanto que nem deu para falar polícia ambiental, né? Nem do ciclismo, né? Nada, o homem é atleta. Mas a gente vai ter outra oportunidade, sem dúvida, de estar aqui, né, e conversar. Freitas. Ivan, o que é Deus? Para você ele já disse, mas o que é a vida? Cara, a vida, eu vejo que ela é breve e não pode ser desperdiçada com coisas fúteis. O que seria uma coisa fútil? Eu gastar mais tempo, você falou, você é um ciclista, gastar mais tempo com o ciclismo como pedal do que servindo a Deus. Isso é a vida para você? A vida para mim é Deus em primeiro lugar. Bacana. Olha para essa câmera aqui do Pedestal Preto, deixa um legado, né? Tá na hora de você deixar um legado para quem vai te escutar daqui 1 ano, daqui 2, seu filho daqui 15 anos. Um dia eu te lá no Story Podcast, deixa eu ver. Né? Quem sabe um dia seu filho vai estar aqui, não está contando a história dele, né? E ele vai se interessar pela sua. Vai lá nas primeiras entrevistas, né, Luiz? É isso aí. E vai ver. Então, deixa seu legado aí. Fala o que você quiser falar. Nossa, poderia falar... Faça dessa câmera o seu altar. Poderia falar muitas coisas, mas eu quero frisar pelo menos 2, Freitas. Eu não dei meu testemunho, não deu tempo, né? As coisas foram acontecendo, mas tem um texto que eu guardo muito no meu coração, que Paulo escreve à igreja de Coríntios, e ele diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. O meu testemunho ele é baseado nesse texto porque as más companhias é um perigo para nós. Com quem a gente anda, com quem a gente abre o nosso coração. Então, ande com pessoas boas, com pessoas melhores do que você, com pessoas que são... A gente falou muito aqui sobre exemplo. Ande com pessoas que sejam exemplos para você, pessoas que vão te levar a Deus. Se eu tivesse andado com pessoas, se alguém tivesse me dado esse conselho, principalmente ouvido, porque a gente pode dar um conselho e a pessoa não ouvir, mas se alguém tivesse me dado esse conselho, eu tivesse escutado, eu não teria passado por tudo que eu passei. E depois, faça o seu melhor. Faça o melhor que você puder, não para homens, mas para Deus. Como eu disse aqui, eu tento fazer o meu melhor lá com um pequeno grupo em Tarumã, aqui na igreja, eu sempre servi na igreja, no trabalho, na família, em todos os lugares. Faça o seu melhor, não para homens,
mas faça o seu melhor de coração, como se fosse para o Senhor, como se o Senhor estivesse ali junto com você em todo o tempo. Se tudo o que a gente for fazer, a gente pensar o que Jesus, eu já ouvi essa frase e realmente ela é uma verdade, o que Jesus faria nesse momento, qual a decisão, que caminho Jesus tomaria, 90% dos nossos problemas estariam resolvidos antes de fazermos qualquer um deles, porque nós não faríamos o que geralmente nós fazemos. Faça o seu melhor para o Senhor, não para homens. Amém. Obrigado, Ivan. O Luiz já agradeceu, te agradecemos aí, te pedimos, que você volte. Vamos trazer também um ciclista, um maratonista aqui, Vamos. Para os dois trocar ideia. Aí nós vamos falar sobre Deus também, porque é impossível, falar de uma vida e não falar de Deus, porque Ele é o centro de tudo, Até um ateu fala de Deus, por que a gente não vai falar, E é isso aí. Obrigado mesmo pelo carinho, por ter dizimado o seu tempo, parte do seu pouco tempo para estar aqui comigo, com o Luiz. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te faça prosperar onde você estiver, tá bom? Deus te abençoe. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo carinho, ter com a gente essa 1h e pouquinho. Lembrando você que você pode nos ajudar a crescer esse canal. Já chegamos a 120 mil visualizações no Instagram. Se você compartilhar, se você se inscrever, se você curtir, você ajuda a gente a crescer. Porque amanhã, você aqui, a gente contando a sua história, em vez de ser 105 mil, 120 mil, estará 200 mil pessoas escutando você. Olha que coisa legal, coisa bacana. E você é o quê? Fruto disso também. Muito obrigado, Deus abençoe e fique com Deus.